A Guerra do Paraguai, também conhecida como a Guerra da Tríplice Aliança, foi o maior conflito armado da América do Sul no século XIX, e para entendê-la, é importante voltarmos ao cenário político e econômico da região. Estamos falando de um continente em transformação, onde as nações recém-independentes buscavam consolidar seus territórios e suas identidades nacionais. No centro desse conflito, estava o Paraguai, um país que, sob o governo de Francisco Solano Lopes, se via cercado por potências emergentes como o Brasil, Argentina e Uruguai. O Paraguai tinha um desenvolvimento interno impressionante para a época, era autossuficiente, com uma economia independente, sem dívidas externas e um exército bem organizado. Esse cenário contrastava com seus vizinhos, principalmente o Brasil, que ainda enfrentava questões de infraestrutura e integração territorial, e a Argentina, que também lidava com suas próprias lutas internas. Mas o que levou à guerra? A resposta é multifacetada. Solano Lopes temia que as crescentes influências do Brasil e da Argentina desestabilizassem o Paraguai. O Brasil interveio em uma guerra civil no Uruguai, apoiando o Partido Colorado contra o Partido Blanco, aliado de Lopes. Quando tropas brasileiras entraram no Uruguai, o Paraguai interpretou isso como uma ameaça direta à sua segurança. A tensão atingiu o ápice quando Lopes ordenou a captura de um navio brasileiro e, mais tarde, invadiu a província de Mato Grosso. Com isso, em 1864, a guerra estava oficialmente declarada. O conflito rapidamente escalou, envolvendo o Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. O que começou como uma defesa estratégica de interesses regionais transformou-se em uma devastadora guerra de 5 anos. A aliança entre os três países, Brasil, Argentina e Uruguai, estava determinada a esmagar o Paraguai, e, ao final, o país foi profundamente devastado, tanto em termos de população quanto de infraestrutura. A Guerra do Paraguai foi uma das mais devastadoras que o continente sul-americano já viu. O conflito, que se estendeu de 1864 a 1870, foi marcado por batalhas brutais, doenças e uma mobilização maciça de tropas que afetou diretamente as populações civis, tanto nos países da Tríplice Aliança quanto no Paraguai. Para o Paraguai, a guerra foi desastrosa. Estima-se que o país perdeu entre 60% a 70% de sua população, incluindo uma quantidade impressionante de homens em idade militar, o que afetou profundamente a estrutura social e econômica da nação. A campanha militar foi implacável. As tropas brasileiras, sob o comando do Duque de Caxias e depois do Conde de Eu, o marido da princesa Isabel, avançaram pelo território paraguaio, destruindo cidades e derrotando o exército de Solano Lopes. Um dos episódios mais marcantes foi a Batalha de Tuiuti, uma das maiores batalhas campais da história da América Latina, onde milhares de soldados perderam suas vidas. A resistência paraguaia, apesar de heroica, foi incapaz de conter o poderio da Tríplice Aliança. A Batalha do Riachuelo de 1865. Esta foi uma das batalhas mais decisivas da guerra, ocorrida no Rio Paraná. A Marinha Paraguaia tentou bloquear a navegação dos aliados no rio, mas foi surpreendida pela esquadra brasileira, liderada pelo almirante Barroso. A vitória brasileira nesta batalha foi um golpe estratégico para o Paraguai, que perdeu grande parte de sua força naval, comprometendo suas comunicações e suprimentos. A campanha da Humaitá de 1866 a 1868. Uma das mais importantes campanhas terrestres foi a ofensiva das forças da Tríplice Aliança contra a fortaleza de Humaitá, uma das principais defesas do Paraguai ao longo do rio Paraguai. Essa fortaleza era crucial para o controle do rio e sua captura representou uma vitória estratégica para os aliados. O cerco e eventual queda de Humaitá foi um ponto de virada, após combates intensos e prolongados. As forças da aliança cercaram a fortaleza e, após meses de bombardeios e ataques, conseguiram tomá-la em 1868. A campanha de Desmembrada em 1868 sob o comando do Duque de Caxias, as tropas brasileiras organizaram uma série de ataques rápidos e coordenados contra as posições paraguaias ao longo do rio Paraguai, especialmente ao redor de Lomas Valentinas e Angostura. Esta ofensiva culminou na Batalha de Lomas Valentinas, onde as forças paraguaias sofreram uma derrota decisiva. Com a captura dessas posições, o exército de Solano Lopes foi forçado a recuar ainda mais ao norte. A guerra terminou em 1870, com a morte de Francisco Solano Lopes na Batalha de Cerro Corá.
Ele foi encontrado e morto enquanto resistia até o fim, marcando o colapso definitivo do Paraguai como potência regional. O país ficou devastado, precisando de décadas para se recuperar. Os territórios invadidos pelo Brasil e Argentina foram anexados, mas as feridas deixadas pela guerra seriam profundas, e seus impactos reverberaram por muitos anos. O Paraguai sofreu as maiores perdas. Estima-se que entre 150 mil e 300 mil pessoas tenham morrido, incluindo soldados e civis, o que representou uma perda de 60% a 70% de sua população total. A maior parte dos homens em idade de combate foi dizimada, e no final da guerra, até crianças e idosos foram recrutados para lutar. O Brasil mobilizou cerca de 130 mil soldados ao longo do conflito e perdeu entre 30 mil e 50 mil combatentes, vítimas de batalhas, doenças e condições adversas. Muitas mortes ocorreram por febres e outras enfermidades que assolavam os campos de batalha, além das baixas diretas no conflito. A Argentina perdeu cerca de 18 mil soldados de um total de aproximadamente 30 mil mobilizados. Assim como o Brasil, a maior parte das mortes foi causada por doenças como cólera, febre tifoide e outras epidemias que se espalharam pelos acampamentos. O Uruguai participou com um contingente menor, com cerca de 5 mil soldados enviados para a guerra. As estimativas indicam que o país perdeu aproximadamente 3 mil soldados, a maioria também devido a doenças e não diretamente em combate. No Brasil, a Guerra do Paraguai também teve um custo elevado. Apesar da vitória, o país saiu do conflito com uma dívida imensa e um exército fortalecido e politizado. As campanhas militares mobilizaram milhares de homens, incluindo escravos, que foram alistados com a promessa de liberdade. Muitos ex-escravos voltaram do conflito exigindo melhores condições de vida e mais direitos. Esse movimento contribuiu diretamente para o crescimento do abolicionismo no Brasil. Além disso, o protagonismo do exército durante a guerra fez com que ele passasse a ter um papel político muito mais forte no cenário nacional. Após a guerra, os militares começaram a questionar o poder do Império e do imperador Dom Pedro II, que, apesar de ser respeitado, já estava envelhecido e distante de certas demandas sociais. O exército, influenciado por ideais republicanos e pela experiência de combate, tornou-se um dos principais vetores de transformação política no Brasil. O Império, que antes se sustentava em uma relativa estabilidade, começou a perder apoio. A vitória na guerra não foi suficiente para mitigar as pressões internas, especialmente com o fim do regime escravista à vista e a crescente insatisfação com o sistema monárquico. Pouco mais de uma década após o fim da Guerra do Paraguai, em 1889, o Brasil veria o fim de sua monarquia e a proclamação da República, em grande parte impulsionada pela elite militar que havia se fortalecido no conflito. Como você acha que a Guerra do Paraguai poderia ter sido evitada? Na sua opinião, o Brasil saiu realmente fortalecido dessa guerra ou os custos foram altos demais? Você acredita que a influência da Guerra do Paraguai contribuiu para a queda do Império no Brasil? Por quê? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário e sugestões de temas para vídeos. Até mais!